Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia assim bastante feliz. Vamos estudar a lição? E hoje, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, a lição 4 de hoje, ela tem como título O Mistério da Piedade. Essa palavra mistério, que do grego é mistério, ela ocorre e aparece 28 vezes no Novo Testamento. E principalmente nas cartas, ou nas epístolas de Paulo, ela aparece 21 vezes. Quase sempre esse termo carrega um peso assim cristológico, ou seja, nos atos que Jesus fez e mostrou quando ele esteve entre nós, que são assim bastante significativos, nessas cartas para o apóstolo Paulo. Por exemplo, lá em Romanos 16, 25, Paulo vinculava o mistério à mensagem do Evangelho, na proclamação do Evangelho. Do mesmo modo, em Efésios, no capítulo 3, dos versículos 12 até 13, Paulo fala repetidamente do mistério do contexto de seu ministério aos gentios. Paulo narra que o ministério foi revelado por ele, Cristo, para com o apóstolo Paulo. E o que nós vemos assim é que muitos mistérios que estão nas Sagradas Escrituras, às vezes nós não podemos entender. Porque quando Deus ele revela algo em particular para as pessoas. Deus não revela algo assim importante na vida de uma pessoa, um mistério, que ele não vai revelar para um pastor numa igreja, numa doutrina, como muitas igrejas falam que o pastor hoje vai revelar para você isso. Se Deus tiver que revelar algo na sua vida, ele vai falar diretamente com você. Ele não vai se utilizar um missionário ou um pastor para fazer isso. E o apóstolo Paulo, em Hebreus 2,10, ele diz assim, porque convinha que aquele que por causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo os filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos, porque aqui Paulo está explicando por que foi aquela humilhação de Jesus a ele ao assumir essa natureza humana, E isto realmente é um mistério, Jesus, por ele se dispor, por ele sair, do trono da graça e vir salvar a humanidade, onde ele estava realmente numa paz tremenda no reino dos céus, no tabernáculo celestial, e vem para esse mundo para realmente ser humilhado, ser injustiçado, ser esbofeteado, para vir salvar a humanidade. Isso aí realmente é um mistério, tem muitas pessoas que não entendem isso. E ele se fez de um de nós pecadores, ele experimentou a dor humana devido ao pecado justamente para nos salvar. Aí a gente lembra assim, como foi possível para o eterno Filho de Deus, pela atuação do Espírito Santo, que fala lá em Lucas 1,35, ele tornar-se um ser divino, tornar-se humano. Ou seja, nasceu do ventre de uma mulher, Maria, pelo poder do Espírito Santo. É algo que desafia a nossa compreensão, mesmo pessoas que estudam diariamente as Sagradas Escrituras, e muito mais para aquelas pessoas que não conhecem as Sagradas Escrituras. Como o infinito, o eterno, poderia assim
submeter-se, tornar-se um ser humano finito, sujeito à morte? Como a gente poderia compreender isto? E esse é o centro que Paulo descreveu com o ministério da piedade, que Paulo fala justamente sobre isto, que ele fala lá em 1 Timóteo 3,16. E Paulo, ele é inspirado pelo poder do Espírito Santo, ele escreve esse belíssimo hino que está lá em Filipenses 2, versículos 6 e 11, que ele fala justamente sobre isto, onde ele explorou a humilhação que Jesus sofreu de forma assim mais detalhada do que em qualquer outro texto assim que aparece nas Escrituras, né? E aqui na lição é mencionado aqui 4 pontos, né? Primeiro, uma das formas detalhadas que Paulo fala é sobre a existência na forma de Deus, que está ali em Filipenses 2, onde a palavra morfê, ou seja, a forma, indica a sua natureza divina, mostrando que Jesus ele é igual ao Pai, né? E que ele saiu do trono da graça para realmente salvar a humanidade. Como nós podemos ver que Jesus realmente ele é Deus, que está lá em João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo 1. O segundo ponto fala algo assim fantástico, que diz assim, que Jesus se esvaziou-se, ou seja, está lá em Filipenses 2,7. É um mistério que Jesus deixou de lado as suas prerrogativas, né, o seu poder divino, para vir ser realmente humano, e não utilizou em nenhum momento o seu poder divino, para se tornar verdadeiramente humano e ser tentado como um de nós. E o terceiro ponto é que ele se humilhou, que está em Filipenses 2,8. E isto ocorreu até a morte, e morte de cruz, que fala em Filipenses 2,8. E assim é por meio de sofrimentos que Deus há de aperfeiçoar o seu povo, ou seja, provando e purificando a cada um de nós, para que possamos se tornar pessoas transformadas e modificadas, mais próximo da conduta e do caráter de Cristo, que justamente sobre esse assunto dessa provação, que fala em Daniel 11:35, né? E o que nós podemos ver também dentro da lição que no versículo do apóstolo Paulo, que é bem conhecido lá em 1 Coríntios 8:2, que ele diz lá: se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Por isto que não existe nenhum assunto a respeito do qual nós saibamos, ou pensamos que saibamos tudo, que não tenhamos que aprender mais. E o assunto da lição de hoje é o caso, né, sobre isto. Podemos sempre aprender algo mais a respeito, se aprofundando, ouvindo o Espírito Santo e colhendo as informações para nós entendermos esse mistério da piedade que Paulo fala. E quanto mais verdadeiro é isto, no caso assim das realidades eternas, celestiais, relacionadas com a divindade, algo que nós só receberemos respostas quando nós temos dúvidas, somente quando nós estivermos na presença do Criador do Universo, nas mansões celestiais, após nós sermos levados até lá, na segunda vinda de Jesus. E lá nós seremos sanados de todas as dúvidas e mistérios. Nós saberemos como foi criado o universo. Nós saberemos como se compõe toda a criação do universo, os astros, os planetas. E o apóstolo Paulo refere-se frequentemente à incrível condescendência de Cristo ao tornar-se um ser humano que muitas pessoas não conseguem entender. De que como Jesus sai do trono da graça perfeito para vir no mundo imperfeito. É um assunto que nem a eternidade será capaz de esgotar de tantas coisas que Deus tem para explicar para nós. O fato é que os mistérios de Deus, para entendermos, que envolve assim a nossa fé, a nossa consagração para entender isto,
É uma busca sincera através de estudos diários que nós fazemos das Sagradas Escrituras, instruídos pelo poder de Deus, através de oração, de meditação na palavra, em cada texto, ter uma vida de adoração, porque são verdades que transcendem a razão humana. Porque a própria ciência diz que nós só utilizamos 10% do nosso cérebro. Você tem uma ideia disso. Imagine outros 90% que ele vai se deteriorando, né? Devido ao pecado, devido às nossas alimentações que nós vamos levando na nossa vida, vai deteriorando o cérebro, a nossa mente. E que nós não entendemos muitas coisas. E que só vamos entender na eternidade. E é um dos assuntos, sim, bastante comentado, como foi possível para o Filho de Deus, pela atuação do Espírito Santo, né, que diz lá em Lucas 1,35, tornar-se um ser divino, humano, no ventre de uma mulher pecadora que é Maria. Porque às vezes as pessoas falam, mas como assim pecadora? Porque a própria Sagrada Escritura diz, porque todo ser humano ele é pecador, independente de que seja. A Bíblia diz lá em Romanos 13, 23, no capítulo 3, 25 e 23, diz lá, que todos pecaram e carecem do poder de Deus, inclusive Maria. E se Deus tiver que fazer alguma revelação, ele se dirigirá pelo poder do Espírito Santo e falará diretamente a cada um dos seus filhos, e não falará através de pastores e missionários para que você entenda. A Bíblia, no Novo Testamento, ele tem 28 mistérios, sendo que a maioria aparece nas epístolas de Paulo, com um total de 21 vezes que Paulo narra isto. Por exemplo, Hebreus 2,10 diz que convinha que Jesus veio na forma humana e ele se aperfeiçoasse por meio de sofrimentos, que é a própria Bíblia que está dizendo isto. Aí vem alguns e perguntam, ora, se Jesus não era Deus, por que ele tem que se aperfeiçoar, como diz ali em Hebreus 2,10? Bom, isso é um mistério para alguns. E isso se faz necessário que Jesus, que é Deus, tornou-se carne, o ser humano, semelhante a nós, e que ele pudesse sentir os sofrimentos, as aflições, e ele estava se aperfeiçoando nisto para entender realmente como o ser humano sofre. Devido ao pecado de Adão e Eva que ocorreu isto, para salvar a humanidade, para livrar a humanidade do pecado e da morte eterna. Em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 11, o apóstolo Paulo narra um hino assim cristológico, assim bastante lindo, que descreve a humildade e a exaltação de Jesus. Ele, sendo Deus, esvaziou-se, tirou-se todo o seu poder de glória e assumiu a forma humana, sentindo as dores que nós sentimos hoje. Sente fome, sede, todas as nossas necessidades ele tinha, Jesus. Para salvar o quê? Nós pecadores. Paulo chama de o mistério da piedade, que está lá em 1 Timóteo 3,16. E assim, em Filipenses 2, Paulo desenvolveu essa auto-humilhação voluntária de Cristo, e narra ponto a ponto que eu acabei de mencionar agora há pouco. Ele lá, sendo em forma de Deus, está em Filipenses 2,6, ele esvaziou-se de si mesmo, está em Filipenses 2,7, ele humilhou-se a si mesmo, né, ao assumir a natureza humana, que está lá em Filipenses 2,8, e isto ele ocorreu até a sua morte, em morte de cruz, que fala em Filipenses 2,8, e que não existia na época uma morte mais humilhante do que morrer na cruz, onde só morriam ladrões, as piores pessoas que morriam na cruz, e Jesus justamente morreu na cruz. Ele cumpriu os planos de Deus e salvou a humanidade dentro do concílio da paz, que fala em Zacarias 6,13. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que nós temos que estar atentos, né, sobre esses mistérios e buscar sabedoria através das Sagradas Escrituras e buscar realmente o Espírito Santo para que ele nos ensine. Não que pessoas vão fazer revelações para você, ou que seja um sacerdote, ou quem quer que seja. É você que Deus vai falar com você e vai esclarecer a sua dúvida. Que você tenha realmente um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo,
João Carlos Amorim.